Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Ó, o bigode caiu, tá? Já caiu o bigode. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, com vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Eu vou falar sobre a representação do Bahia já focado no jogo contra o Remo. E, meus amigos, o Bahia já é o principal mandante do campeonato, já mudou do ano passado. Vou falar também sobre a tabela, teve mudanças aí na tabela, a CBF divulgou a tabela da 9ª e da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e a entrevista coletiva do Caio Alexandre. Hoje nós abrimos com uma pergunta, né, perguntando aí o que mudou, né, desse Bahia que ano passado só perdia fora e agora é um dos mandantes mais temidos do Brasil. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que tá chegando, mais uma vez eu peço, rapaziada, na moral, deixa o like, inscreva-se, compartilha no seu grupo aí de Bahia, dá uma hypada no vídeo. Cara, hypar o vídeo é muito importante, comentar é muito importante para que você enganje ainda mais aqui o nosso conteúdo. É muito importante pra gente que você faça isso. Então, dá essa moral pra gente crescer cada vez mais aqui na Gol TV, tá bom? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte, vamos lá, direto ao assunto aqui do tricolor baiano. Após bater a equipe do Bragantino e ter um dia de folga, o tricolor baiano se reapresentou na manhã dessa sexta-feira, iniciando a preparação para poder enfrentar o Remo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16 horas desse domingo lá no Mangueirão, tá? O Remo ainda não venceu, né, nem em casa nem fora, mas a gente sabe que o Bahia tem um histórico aí de levantar defunto. Então tem que entrar com a mesma seriedade, tem que entrar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação para poder chegar lá e vencer. Tá, e se consolidar e volta pra poder jogar em casa. E aí, irmão, é só a subida. Eu vou montar um vídeo aqui dos elogios que agora sim, definitivamente, não que o Bahia precise disso, mas que a imprensa tá dando, a imprensa nacional tá dando a esse Bahia. Tá? Só fazer aqui um paralelo do que foi esse treinamento rapidamente, pra você ficar bem informado, né? Ele foi substituído na última partida por conta de um problema na coxa. O William José foi poupado dos trabalhos dessa sexta-feira e fez um treino na academia, tá? E pode ser desfalque para esse jogo aí contra o Remo. Vou falar baixinho porque tem torcedor que acha que é reforço ele ficar de fora, mas enfim, tá? Já o meia Everton Ribeiro, o zagueiro Canu e também o Gilberto, que se recuperam de problemas médicos, né? Eles ficaram na transição, enquanto o atacante Juan Pablo fez um tratamento médico, tá? O restante do elenco fez um trabalho focado em construção e posse de bola. Depois dessa etapa, os atletas titulares contra o Bragantino deixaram o gramado e os demais participaram de uma atividade, né, com correções de posicionamento. O tricolor tem 14 pontos em 6 jogos, 77% de aproveitamento e vive a sua melhor sequência invicta do Campeonato Brasileiro dos últimos 40 anos. E aí, né, a CBF divulgou a tabela detalhada da 9ª e 10ª rodada, que ainda estava por confirmar, e acabou aí detalhando. E durante o período o Bahia vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa e depois o Palmeiras, tá bom? Olha aqui, ó. A CBF divulgou nessa sexta-feira a tabela detalhada da 9ª e 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o período o Bahia vai enfrentar o Atlético Paranaense e o Palmeiras, tá? E o rival aí do tricolor, o Vitória, vai enfrentar o Cruzeiro e a Chapecoense. Tá aqui, ó. Confira aí, vamos conferir as datas dos próximos jogos do Bahia. 9ª rodada, Bahia e Atlético Paranaense, dia 1º de abril, e não é mentira, quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena Fonte Nova. Então teremos na Arena Fonte Nova, 8 horas da noite, Bahia e Atlético Paranaense, tá? 1º de abril, beleza? 10ª rodada, dia 5 de abril, domingo, às 19h30, lá teremos Bahia e Palmeiras. Calma aí, Bahia e Palmeiras, em casa também. Então, ó, 9ª e 10ª rodada, 2 jogos seguidos em casa. É pra ganhar, irmão. Se vence o Atlético, pô, vamos lá. Vamos aqui, né, conjecturar. Se vence o Remo, se vence o Atlético e se vence o Palmeiras, aí, meus amigos, aí, Grupo City, 2, 3 reforçozinhos, se vence o Remo, se vence o Atlético e se vence o Palmeiras, atrelada a chegada de 2 ou 3 reforçozinhos, um meia ali, de qualidade para dar esse último passe, né? Eu acho que ainda precisa de um zagueiro mais experiente, um cara pra chegar e tomar a posição. Avalia aí, 2 ou 3 reforçozinhos, dá pra chegar, meus amigos, dá pra chegar. E ontem eu fiquei muito puto vendo aquele sorteio lá da Libertadores e não ver o tricolor baiano
Enfim, uma pena. Mas enfim, passou. E que pegue, né, essa eliminação e transforme em ânimo, em vontade, em sangue no olho, para poder jogar agora o Campeonato Brasileiro, tá? E quem deu entrevista coletiva hoje foi nada mais, nada menos do que Caio Alexandre, que eu ainda não entendi se o Caio Alexandre virou um reserva, se ele é titular, mas que ele não tá 100%, enfim, ele tá oscilando muito, né, entre a titularidade e o time reserva. E aí eu abri a coletiva perguntando, né, sobre a questão dos jogos fora de casa, essa mudança de chave do Bahia nos jogos fora de casa, tá? O único time invicto no Campeonato Brasileiro, o Bahia chega pra 8ª rodada com chance até mesmo de assumir a liderança. Tá batendo toda hora na trave para assumir essa liderança. Na 3ª posição, o Tricolor enfrenta o Remo no Mangueirão nesse domingo. Como eu disse anteriormente, o Bahia tem 14 pontos em 6 jogos. Está atrás apenas de Palmeiras e São Paulo, que somam 16 em 7 partidas e se enfrentam nesse sábado, tá? Para ter chance de terminar a rodada na liderança, o esquadrão precisa torcer pro empate no Clássico e depois vencer o Remo por 4 gols de vantagem. Dá. Difícil, né? Em princípio, não é muito. Assim, lógico, você assumir a liderança, porra, é um espetáculo. Você assumir a liderança, somos líder, né? A gente não vê por ninguém, né? É espetáculo. Mas eu acho que nesse momento o mais importante é você se manter no alto da tabela. Ganhar confiança e se manter no alto da tabela. E quem foi escolhido para conceder entrevista coletiva nessa sexta-feira foi o volante Caio Alexandre, que comentou como o Tricolor encara a possibilidade de liderança. A primeira resposta, ele disse o seguinte, o Bahia tem que buscar estar sempre no topo. Isso é fundamental para quem quer subir de nível. O campeonato é difícil, nós somos uma equipe dessas qualificadas, muita humildade, pés no chão, construir jogo a jogo, enfrentar um grande adversário fora de casa, sabemos dessa possibilidade, mas primeiro tem que pensar jogo a jogo no que a gente pode fazer para fazer um grande jogo e conseguir triunfo. Se Deus quiser, buscar as primeiras posições do campeonato. É mais ou menos isso mesmo. Precisa pensar jogo a jogo, né? E se manter, se estabilizar no alto ali da tabela. Eu acho que isso vai acontecer. Se a gente for olhar agora a tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ter muita mudança de quem tá ali presente, entre Palmeiras, Flamengo, Bahia. Eu acho que o Cruzeiro pode subir com a chegada do Arthur Jorge. Eu acho que o São Paulo cai um pouco, porque apesar de ser um time histórico, é um time que nos últimos anos não tem feito bons campeonatos e não tem um elenco extremamente qualificado para aguentar aí, vamos dizer, o campeonato inteiro, mas vai ficar os 6 aí, eu acho que não vai mudar muito do que está hoje, tá bom? E nós participamos da coletiva de imprensa do Caio Alexandre, abrimos a coletiva fazendo uma pergunta para ele, justamente foi o que eu disse anteriormente, perguntei pro Caio Alexandre como é que aconteceu essa mudança, cara, de um time sem postura fora de casa no passado para um dos times mais temidos como visitante nessa temporada de 2026. Olha o que ele respondeu aí. Entrevista coletiva com o meio-campista Caio Alexandre. Caio, bom dia. A pergunta de Lucas César e Jonas Stelman. Caio, historicamente o Bahia sofreu como visitante nas últimas temporadas. Mas esse ano a postura ela é diferente também em números. Na sua visão, o que de forma mais concreta aconteceu dentro de campo? Uma mudança de comportamento, maturidade ou a parte tática? Cara, eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente se cobra muito dentro do vestiário para subir de nível, uma ambição para subir de nível. E esse subir de nível fala muito sobre vencer jogos fora de casa, você ter comportamentos agressivos, você saber segurar um resultado também nos momentos importantes, você impor seu jogo, que a gente busca que nossa identidade de jogo é ser objetivo, ter a posse de bola, agredir o adversário com finalizações no gol. Então, acho que com certeza a gente amadureceu, tiramos de lição a temporada fora de casa no passado, que foi ruim, e esse ano a gente consegue subir de nível, aumentando mais nossa competitividade fora de casa e, consequentemente, trazendo mais triunfos. A gente busca seguir assim no campeonato. Aí, meus amigos, Caio Alexandre respondendo a gente, né? Mudança de postura, tática, um pouco de tudo. E isso é muito importante. Eu venho batendo nessa tecla ali em 24 e 25. 24 e 25, o primeiro turno muito bom, jogos em casa, a torcida faz total diferença, mas fora de casa era um time comum. Em 25 a mesmíssima coisa. E eu iniciei essa temporada falando isso. Falei o seguinte, se o Bahia, né, ele conseguir pontuar fora de casa e manter o padrão de 24 e 25 e conseguir mesmo assim pontuar fora de casa, o Bahia vai para as cabeças no Campeonato Brasileiro. Então assim, fora de casa já tá competindo, já tá com uma postura de competir. Agora, a grande preocupação, que a gente só vai saber lá na frente, como vai ser a mudança do primeiro para o segundo turno, que é outra coisa que nos últimos 2 anos acontece, uma queda brusca, né? O Bahia monta uma gordura, fica no alto da tabela no primeiro turno e no segundo turno despenca e faz um segundo turno de rebaixamento. Se manter pontuando fora de casa, evidentemente que não vai ganhar todas, mas
se manter ali competindo e pontuando fora de casa, sendo um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, né? E manter esse padrão no segundo turno, meus amigos, o Bahia vai para as cabeças sim no Brasileirão de 2026, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!